Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai trabalhar com a validação dos dados ali do nosso formulário de cadastro. E aí para isso nós vamos utilizar a biblioteca Zod. Como eu comentei na aula anterior, essa é uma biblioteca muito popular no ecossistema JavaScript, principalmente em projetos que utilizam ali TypeScript, porque ela tem uma integração muito bacana com os recursos de tipagem do TypeScript. A ideia é bem simples, tá, gente? A gente precisa criar um esquema de validação. Esse esquema de validação basicamente é um objeto onde cada atributo desse objeto é um campo lá do nosso formulário e aí a gente declara as validações que a gente quer que o Zod realize. Então, ao invés de fazer essas verificações de forma programática, né, interceptando ali a submissão dos dados do formulário, pegando os valores ali dos campos de entrada e verificando manualmente cada um, e aí isso a gente poderia ter um código ali gigantesco, cheio de if, else, uma bagunça. A gente cria, então, objetos que declaram regras de validação de cada campo de entrada, de forma declarativa. Então, por exemplo, deixa eu ir aqui na parte de definição de esquemas, se a gente quer que um determinado campo seja do tipo texto, então a gente chama o método string. Se a gente quer definir um tamanho mínimo, né, para aquele campo, a gente chama o método min. Tamanho máximo, o método max, por aí vai. Se a gente quer que aquele campo ele seja validado como um e-mail, então a gente chama o método e-mail. E aí o Zod já traz ali um pattern que ele utiliza por padrão para poder verificar se aquela informação é de fato um e-mail válido ou não. A gente pode definir regex, né, expressões regulares para poder fazer validações mais complexas. Então veja que eu tenho muitas possibilidades aqui para realizar essa validação de dados de forma mais completa com o Zod. Além disso, ele possibilita um melhor tratamento de erros. Então, quando há algum erro ali de validação, então algum dado ali não passou na validação ali que você especificou, você pode obter ali uma mensagem de erro muito facilmente para exibir para o usuário e isso melhora, né, o UX da sua interface. Você dá um feedback ali mais proativo, mais rápido e mais assertivo ali para o usuário, beleza? Mas vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, vamos lá no nosso formulário de cadastro, Register Page, e aí nós poderíamos já definir esse esquema de validação nessa própria página, nesse próprio componente, mas vamos seguir uma boa prática aqui de organização do nosso código, segregando aqui as responsabilidades, tá? Mantendo responsabilidades únicas aqui para os nossos componentes, sempre que possível, para que a gente busque aí uma arquitetura mais modular na nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão criar aí na pasta SRC uma pastinha chamada esquemas, eu já criei aqui, já deixei pronta, tá? E vai ser nessa pasta que nós vamos organizar esses esquemas de validação de dados aqui, tá? Lembrando que Zod é uma biblioteca de validação de dados, baseada em esquemas, né? Não necessariamente para validação de formulário. Lógico que ela é muito utilizada para validação de formulário, mas a gente pode fazer qualquer outro tipo de validação de dados aí. Por exemplo, lá no meu back-end, lá na minha API, eu poderia muito bem utilizar o Zod para fazer validação dos dados que chegam, ou validação ali dos dados antes de realizar alguma operação de inserção ali no banco de dados, por exemplo, né? Vamos lá. Então, aqui em esquemas, eu vou criar um novo arquivo e eu vou chamar de register. Vai ser o meu esquema de validação lá do formulário register. E aí eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de nomear da seguinte forma. O que eu estou validando? Estou validando dados de registro, de cadastro. Então, register, ponto. Aí eu coloco esquema. Então, isso aqui é um arquivo de esquema de validação, ponto .ts. Então, eu consigo verificar muito facilmente que esse é um arquivo ali do módulo de validação. Beleza, gente. Aí nós precisamos, logicamente, aqui instalar a dependência do Zod aqui no nosso projeto. Então, npm install Zod. E aí eu consigo importar aqui o meu objeto de validação aqui do Zod, com o nome Z, lá da biblioteca Zod. Nós precisamos criar um esquema de validação. E esse esquema, como eu vou utilizar para validar dados em outro local, no caso a gente vai usar lá no nosso componente register page, nós vamos criar ele já exportando aqui. Então, export, const, e aí vou dar o nome de register schema e começar a estruturar esse esquema de validação aqui, tá? Bom, basicamente nós queremos um esquema de validação para dados de um formulário, então nós vamos tratar o agrupamento desses dados ali do formulário como atributos de um objeto, né? Desse objeto aqui dos dados de cadastro. Então eu vou dizer que eu quero que esse register schema seja, na verdade, um objeto. Então, nosso objeto de validação, z.object, tá? Esse é um método. E aqui dentro eu vou passar um objeto onde cada atributo corresponde a um campo lá do meu formulário. E aí eu posso especificar, né, declarar aqui as minhas regras de validação para cada campo. Então lá no nosso formulário, vamos dar uma olhada, ó, nós temos os campos nome e sobrenome aqui inicialmente, tá? E aí a ideia é a gente vincular com base no name de cada input, beleza? Então o atributo aqui do meu esquema de validação, ele deve ter o mesmo nome aqui do atributo name desse input. E aí eu vou ajustar aqui, porque eu tô vendo que eu coloquei o name aqui em português, vou colocar em inglês para manter o padrão, tá? Então aqui no name, nesse primeiro aqui vai ser first name, isso vai ser também o ID e vai ser o valor aqui do HTML4 do label. Lá no campo sobrenome eu vou colocar então last name, isso também vai ser o ID e o valor do HTML4. E belezinha, os demais eu acho que estão em inglês aqui. Vamos voltar lá. Então eu vou ter um primeiro campo aqui para validar chamado first name. E aí vamos declarar aqui as validações que eu quero que o Zod faça. Então eu quero, né, eu vou chamar do objeto de validação, né, usei. Eu quero que ele valide se esse campo, né, o valor é uma string. E eu posso especificar aqui um tamanho mínimo dessa string, né, um tamanho mínimo para o nome ali do usuário. Então eu quero que o mínimo seja de 2 caracteres. Então eu chamo aqui o método min, passo o valor aqui que eu quero que ele verifique. Então tem que ser no mínimo 2
caracteres. E aí eu posso adicionalmente passar uma mensagem aqui, né, uma string, que vai servir então como mensagem de erro. Ao fazer a verificação lá dos meus dados do formulário, se alguma dessas verificações falhar, o Zod ele vai lançar um erro com essa mensagem que eu posso passar aqui ou uma mensagem padrão, se eu não definir. E aí é interessante a gente definir essas mensagens de erro, porque a gente pode usar elas facilmente para apresentar ali na interface para o usuário, melhorar ali a nossa UX da interface, né? Então um feedback mais assertivo ali para o usuário. Então vou dizer aqui, e se não passar nessa validação, eu vou informar aqui a mensagem para o usuário, o nome deve ter pelo menos 2 caracteres. Outra coisa que eu posso fazer aqui no Zod é transformações. Eu posso transformar um dado de entrada, que é ali o valor do campo que eu passo na hora de verificar, né, ou validar esses dados com base nesse esquema, e aí ele pode fazer essa transformação para gerar um valor de saída derivado desse valor de entrada. Na prática aqui, o que a gente pode fazer? Olha só que interessante. Vamos pensar o seguinte, ó, o usuário ele digitou alguma coisa lá no campo de nome, e aí precisa satisfazer essa condição aqui de no mínimo 2 caracteres, mas ele colocou um caractere e colocou um espaço. Aquele espaço vai contar como caractere, então ele vai passar aqui dessa validação, mas na prática não era para passar. Então o que a gente pode fazer? Antes de verificar essa quantidade mínima de caracteres, eu posso chamar aqui um método de transformação, trim. É um método muito comum, né, que a gente usa para retirar os espaços excedentes ali no início ou no final daquela string. Então veja que eu consigo fazer essas pequenas transformações nesses dados. Poderia até transformar tudo para caixa alta ou tudo para caixa baixa, né, maiúsculo tudo para minúsculo, enfim. Posso fazer também essas transformações aqui. E essa é a ideia, pessoal. Aí a gente vai pegando cada atributo aqui do meu esquema, vinculando a cada campo lá do meu formulário e especificando, né, declarando as validações aqui que eu quero que o Zod faça. Veja que fica uma abordagem bem declarativa mesmo, né? Eu não estou tendo que manualmente fazer essas verificações aqui de forma programática, de forma imperativa, né? E para a gente avançar mais rapidamente aqui, eu vou pegar logo aqui a definição de esquema dos demais campos, só comentar de forma rápida. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Pro last name, basicamente estou fazendo as mesmas verificações aqui do first name, só vou colocar o trim aqui também, né? Antes do min, belezinha. O e-mail aqui, eu estou verificando se é um e-mail, então tem um método aqui de validação de e-mail. Se não for, aí especifica a mensagem que vai ser mostrada, um e-mail inválido. E para o nosso caso específico, a gente tem uma regra de negócio que é interessante já verificar aqui, que é o seguinte: o usuário só pode utilizar o e-mail institucional para fazer o seu cadastro. Então, eu verifico aqui, por exemplo, se o valor desse campo e-mail, ele termina com ends with ifce.edu.br. Se não terminar, se não tiver essa terminação, eu não aceito porque não é um e-mail institucional do IFCE. Então, eu mostro a mensagem, use seu e-mail institucional. No role aqui, que é o vínculo, né? Eu digo que pode ser qualquer valor dentro dessa enum, desse enumeration aqui. Então, estudando professor técnico. E no campus também passa um outro enumeration aqui com os campos que fazem parte da plataforma. E aí, ele tem que passar, né? Tem que selecionar um desses valores. Então, quando eu receber aqui para fazer a validação, eu verifico se de fato foi passado um desses valores. Veja que os valores que eu estou passando aqui, ó, são exatamente os valores lá do nosso select. Vamos ver aqui, ó, que eu passo aqui na opção selecionada. Então, no meu select de vínculo, lá no select item, o que aparece lá é estudante, docente e técnico, mas o que de fato vai ser enviado para o meu servidor vão ser esses dados aqui que eu configuro no atributo value. Então, é essa informação aqui que eu coloco aqui no meu validador. E para senha, veja que eu posso, como eu falei, né, compor aqui uma validação mais complexa. Então, eu verifico se é string, eu verifico se tem no mínimo 8 caracteres. Se não tiver, eu mostro aqui uma mensagenzinha de erro. E aí, posso especificar, como eu falei, expressões regulares para poder realizar alguma validação mais complexa ali. Aqui eu tô passando expressões regulares bem simples para vocês entenderem aqui sem muita dificuldade. Então, eu vou dizer que eu quero que o usuário insira pelo menos uma letra, então precisa ter algum caractere alfabético ali, alguma letra na senha, ou seja, algum caractere de A a Z, maiúsculo ou minúsculo. E também digo que precisa ter números, tá? Então, qualquer dígito numérico ali de 0 a 9, né, tem que ter ali pelo menos um dentro do valor de senha que o usuário passar. Beleza? E aí, qualquer problema aqui na validação, em um desses pontos, eu vou ter uma mensagem associada a esse erro. Então, nosso esquema está criado. Por fim, eu vou fazer o seguinte também. Aqui eu tenho um esquema de validação aqui do Zod, mas eu quero transformar isso aqui em um tipo do TypeScript. Então, eu quero trabalhar com isso aqui como um tipo mesmo, onde eu posso usar essa definição de tipo formal do TypeScript para manipular dados lá na página register ou em algum outro local que faça sentido. E aí lembra que eu falei que o Zod é muito interessante porque ele tem uma integração muito fácil com o TypeScript. Então eu posso pegar esse esquema aqui e muito facilmente transformar em uma definição de tipo do TypeScript. Como é que eu faço isso? E aí eu vou precisar desse tipo em algum outro local, então eu já vou exportar. Então export, o que? Type, eu vou definir um tipo aqui. E aí, para eu não ter duplicação aqui de código, eu ter que definir manualmente o tipo, então eu teria que definir um type aqui sendo um objeto que contém first name, last name, e-mail e por aí vai. E aí definir manualmente o tipo de cada dado, eu posso inferir esse tipo diretamente do meu objeto de esquema aqui que eu criei, tá? Então eu vou chamar aqui de esse tipo de register form data, é o tipo ali de dados do meu formulário de registro, e eu vou inferir,
né, esse tipo a partir do meu objeto esquema ali do Zod que eu criei, tá? Então, z.infer, então ele já traz esse recurso aqui para mim. E aí eu passo aqui o tipo de esquema que ele vai usar para poder fazer essa inferência. Então, eu passo aqui num generics aqui. Aí eu passo aqui o esquema que eu criei, tá? O tipo daquele esquema. Ele vai pegar a partir do type of daquele esquema que eu criei. Register schema. Beleza? Então, o próprio Zod ele vai fazer isso pra gente. Ele vai pegar esse esquema aqui de validação que eu criei e transformar em uma definição de tipo aqui pra gente. E a gente pode usar essa definição de tipo em outros locais. Olha aqui, quando eu passo o mouse por cima, já tá aqui, né, a definição bonitinha do tipo aqui, TypeScript, né, cada atributo e o tipo de cada atributo. Lá na nossa página de registro, o que a gente vai fazer? Vamos simular aqui uma submissão de dados, né, na próxima videoaula nós vamos incluir aqui o React Hook Form, e aí de fato a gente vai fazer essa submissão de dados e todo o gerenciamento do formulário como um todo. Mas por enquanto, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que ao submeter, on submit, a gente vai passar uma função aqui, eu vou chamar de handle submit, claro que ela não existe ainda, vamos criar ela aqui em cima, antes do meu return, então handle submit. E aí, como é uma função que vai ser chamada ao submeter o formulário, no evento de submissão do formulário, eu vou receber aqui esse evento. Então, um event, eu tipar ele corretamente aqui, tá? Para o TypeScript não ficar apontando nenhum erro aqui. Ele vai ser do tipo react.submitEvent. Então, tipando ele corretamente aqui, eu posso vir chamar os métodos relacionados a esse tipo de evento, né? De submissão. E aí eu vou ter o prevent default, para não ter o carregamento, né? O refresh da página. E aí eu posso facilmente criar aqui um form data, né? Um const form data, que recebe um new, assim, um novo form data. Expliquei sobre form data, tá? Na aula passada. Pegando de onde? Do meu event.target, né? O alvo desse evento. É o evento de submissão, então o alvo do evento é o próprio formulário. Então, quando eu passo aqui, né, a referência de um formulário para o meu form data, ele vai pegar todos os campos ali daquele formulário, criando um objeto aqui do tipo form data. E aí, o que é que eu posso fazer aqui? Bom, posso criar um objeto de dados para enviar para o meu servidor. Imagina que eu tenho lá um endpoint na minha API ou no back-end que recebe dados em JSON. Aqui eu tenho dados em um formato form data. Então, para transformar isso para JSON, eu preciso transformar primeiro para um objeto, né? Então, o que é que eu posso fazer? Vou criar aqui um objeto chamado data e eu vou especificar aqui o formato desse objeto. Ele vai ter eu vou pegar só 3 dados aqui para ser mais rápido aqui e para exemplificar o processo aqui de validação, tá? Então, eu vou passar aqui, eu vou dizer que vai ter um first name. Esse first name vai vir de onde? Vai vir aqui do meu form data, que eu tenho aqui em cima, dados do formulário. E aí eu posso usar o método get para pegar um valor específico dentro desse form data pelo name do campo, tá? Então, vamos lá, ó, o input aqui pro nome tem o name first name, belezinha. Então, vamos aqui, show de bola. E aí eu vou ter um outro atributo aqui nesses dados, que é a senha, vai lá. Vamos trabalhar aqui com a senha, eu vou colocar só esses dois valores mesmo aqui. Então, password, form data.get e o nome lá do atributo name é password também. Show de bola. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar aquele meu esquema de validação, tá? Então é register schema, o nome que nós atribuímos. Ó, veja que a importação foi feita aqui, lá dos meus esquemas de validação. E aqui eu chamo um método parse. Vou voltar aqui na documentação rapidão. Ó, tem aqui um método parse, que vai fazer o quê? Ele vai receber um valor ali, ou um objeto, e valida com base naquele esquema. Se der tudo certo, ele vai me devolver um deep clone, ou seja, um clone daquele objeto que eu passei, mas já validado. Então imagina que se tiver alguma transformação ali, ele já me devolve validado e com essas transformações realizadas. Se esse parse não der certo, aí ele me devolve um objeto de erros. E aí eu consigo pegar cada erro e tratar adequadamente, por exemplo, exibindo ali para o usuário. E aí ele vai me devolver esses erros com essas mensagens aqui, com base no erro que aconteceu, né? No erro de validação. Então, register scheme.parse, e aí eu vou passar os dados aqui, tá? A gente tem só que, nessa simulação rápida aqui, fazer o seguinte. Eu tô passando só first name e password, e ele espera que eu passe tudo isso. Então eu vou dizer que os demais são opcionais, tá? Como é que eu faço para dizer que um determinado campo é opcional? Então aqui no final desse encadeamento de regras de validação, por exemplo, do last name, eu chamo um método optional. E aí eu vou fazer isso com todos os outros que eu não tô passando lá, tá? Então o e-mail também, o role e o campus, belezinha. E aí, para a gente conseguir submeter mesmo esse formulário, eu vou tirar o required aqui dos outros campos que eu não estou passando. Então, não estou passando aqui o sobrenome, então eu vou retirar o required por enquanto. O e-mail também, aqui no meu select de vínculo e no select de campos. Então, como eu falei, esse parse aqui ele pode dar um erro. Então, vamos colocar dentro de um try-catch. Vou jogar esse parse aqui para dentro do try-catch. Se deu certo, a gente pode pegar o retorno aqui. Então, const, vou chamar de validate data, são os dados validados. Eu vou só imprimir aqui no console, então, console.log, imprimir esses dados validados. Na prática, eu poderia preparar isso aqui para enviar para a API, né? E na captura do erro aqui, se houver algum erro, eu faço uma verificação para saber se o erro é mesmo erro de validação. Então, se esse error, uma instância, né? Instance of, é de Zod erro, que é esse, é o objeto que o Zod trabalha como erro, né? Aí, eu vou dar um console log também aqui nesse erro. Console log error. Beleza. Vamos executar isso aqui e verificar. Show de bola. Vamos acessar aqui a página de cadastro. E aí, eu coloquei nome e senha como opcional, para encher aqui adequadamente primeiro, tá? Pra gente ver se tá validando corretamente. Vamos aqui no inspecionar, abrir o console. Aqui na senha, mínimo de 8 caracteres, né? E tem que ter letra ou número. Então, vou colocar um teste, 1, 2, 3 aqui. Eu acho que já vai atender essas exigências. Vamos aqui, clicar em criar conta. E olha só o que foi impresso aqui no console. First name, Lucas. Password, né? A senha que eu passei aí. Então, ele me trouxe, né? O retorno ali da validação. Esse deep clone, né? Esse objeto aqui, na verdade, é um clone do objeto que eu passei para ele validar. Eu falo deep clone porque imagina que eu possa ter aqui um atributo nesse objeto aqui, que eu passar para validação, que tenha objetos internos ali. Então, um alinhamento de objetos. Então, ele retorna
funciona um deep clone, ele faz a validação nessa profundidade que eu passar. Agora vamos testar passando aqui um nome com um caractere somente. Então vamos lá. Olha aqui, ele já me devolve um erro, e aí ele me indica aqui no path qual foi a origem desse erro, foi do campo first name, e ele me dá aqui um atributo message, que foi aquela mensagem que eu defini. Então o nome deve ter pelo menos 2 caracteres. Olha aqui que bacana. Eu posso pegar essa mensagem e colocar, por exemplo, abaixo desse campo aqui. É o que a gente vai fazer na próxima aula. Se eu passar uma senha aqui que não atenda as exigências lá, ó, ele vai me devolver uma array de erros aqui, tá? Com aquele erro lá do campo first name, que eu não modifiquei. E a senha, olha só, mínimo 8 caracteres. Se eu passar 8 caracteres, mas passar tudo letra, ele me devolve agora que precisa ter números. Então, tá funcionando, bonitinho, né? A nossa validação. E aí, na próxima aula, a gente trabalha com o React Hook Form para facilitar todo o gerenciamento do meu formulário. Desde a coleta de dados ali nos campos, a submissão, porque aí ele vai fazer automaticamente a validação antes de submeter, com base na integração com o Zod. E a gente consegue ter ali muito facilmente um acompanhamento do status do envio daquele formulário. E aí a gente consegue tratar adequadamente o estado de load. Enfim, a gente tem várias facilidades aí com o React Hook Form. Então, por essa videoaula é isso. Vamos finalizar aqui com um commit, gerar aqui uma mensagem em revisar. Então, a implementação do esquema de validação para o formulário de registro e atualização da página de registro para incluir validação de dados. Belezinha, vamos confirmar aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.